Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é Larissa Coelho, sou especialista em SG aqui na Nelson Williams Advogados, sou especialista em Direito Empresarial, sou doutoranda em Direitos Coletivos e Cidadania e ênfase em SG e hoje estou aqui com dois convidados extremamente especiais, a Isabela e o Rodolfo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, eu me chamo Rodolfo Cavalli, integro o núcleo estratégico da Nelson Williams Advogados, sou especialista em Direito e Processo Tributário, já estou aqui na banca há 11 anos e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema tributário tão relevante. Sou Isabela, eu integro a equipe tributária da Matriz e é um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante para a indústria automotiva. Como já a Isabela já falou um pouquinho, esse programa Mover, ele tem, na verdade, um programa de incentivo, principalmente para as empresas do setor automotivo. E o que é esse programa Mover, né? O programa Mover, ele entra, na verdade, junto com essas iniciativas ESG e a agenda climática aqui do Brasil, principalmente que diz respeito, na verdade, à descarbonização. Ele foi criado pela Lei 14.902 de 2024 e substitui a Roda 2030. Como todos nós já sabemos, o ESG ele vem para incentivar as práticas sustentáveis dentro das empresas. E como então a gente pode olhar para esse programa Mover, principalmente olhando para o setor automobilístico? Isabela, você pode explicar para a gente o ponto de vista jurídico tributário, porque observando os meus convidados sobre a área que eles trabalham, né, a gente tem que trabalhar bastante com essa parte do tributário, incentivos principalmente. Como o programa Mover se estrutura? Como você mesma comentou, o programa Mover ele surgiu como uma substituição do Rota 2030, só que de uma forma mais ampla. Então, o Rota 2030 ele só cuidava da pegada de carbono já no ato da combustão. Pelo programa Mover, ele é visto desde a produção até a própria utilização dos veículos, que é o que eles chamam na lei do poço à roda. E até falam que a partir de 2027 vai ser ainda mais abrangente, considerando do berço ao túmulo. Então vai considerar desde a produção das autopeças, a redução dos poluentes e coisas desse tipo. Seria que a gente considera, assim, desde o começo, na verdade, desde o poço, na verdade, né? Desde o início a gente vai começar a falar sobre descarbonização nesse setor. Sim, e daí com base nesse contexto é que surgem os benefícios tributários. O governo se preocupa ali com aquela redução de poluentes, com a preservação ambiental, e a contrapartida para os contribuintes é a própria redução tributária. E daí, como forma de incentivo desse programa, a gente tem três principais. A primeira é o IPI verde, que é uma redução nas alíquotas de IPI. Daí os créditos financeiros por despesas com investimento em pesquisa e desenvolvimento. E o terceiro, que é até uma questão que já possuímos hoje, é a redução e até não incidência do imposto de importação. E acredito que dos outros encargos também incidentes na importação. O programa vem justamente para aliar essas duas premissas tão importantes. Na verdade, ele vem como incentivo para aumentar cada vez mais o setor automobilístico, correto? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Olhando a principal inovação fiscal, sobre a ótica fiscal, logicamente, é a criação do chamado IPI verde. Rodolfo, você pode nos detalhar como esse modelo tributário funciona, relacionado principalmente ao IPI verde? Nesse caso, a regra é bastante clara. Quanto mais limpo, mais eficiente for o automóvel, menor vai ser o tributo que ele vai pagar. Para definir quanto de tributo a pagar e qual vai ser o tamanho do benefício, existem alguns critérios que a lei estabelece, e é natural que assim seja, pela matriz tributária ser tratada sempre dessa forma, né? Tem que ter a previsão legal para que o benefício possa existir. Dentre esses critérios que eu mencionei, o primeiro deles, e talvez o norteador, seja a eficiência energética. Todo carro vai ser avaliado e quanto maior for o consumo de combustível fóssil por quilômetro ou quanto maior for o consumo dele de quilowatts por quilômetro rodado, no caso dos carros elétricos, pior vai ser a avaliação dele. Quanto mais econômico ele for, seja no consumo de combustível fóssil, né? Nesse caso aqui a gente pode citar a gasolina, o etanol, o diesel, ou mesmo quanto maior for o consumo dele com energia elétrica, menos eficiente ele vai ser. Naturalmente ele vai vai receber uma nota, uma avaliação pior. Essa nota e essa avaliação que vai ser estabelecida em cada critério que a lei prevê, ela importará ao final no cálculo do tributo, da alíquota efetiva do IPI, que é disso que a gente está tratando aqui. Dentre esses critérios que eu mencionei, talvez o primeiro deles e mais importante seja a eficiência energética. Mas eu posso citar outros, como por exemplo, a emissão de poluentes. Os carros também serão avaliados, no caso daqueles que rodam à base de combustíveis fósseis, a respeito das emissões de CO2, de outros gases, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos. Quanto maior for a emissão, naturalmente, pior vai ser a avaliação e maior vai ser a carga tributária. Até nesse ponto, Larissa, é importante que a gente mencione que o legislador, quando ele prevê esses benefícios, ele trata daquela lógica
lógica do bônus-malus. Quanto melhor for o produto, melhor for o automóvel, melhor vai ser a tributação que ele vai receber. E quanto pior for ele ao consumo humano, ao meio ambiente, também vai haver, em contrapartida, uma tributação mais pesada. E isso segue bastante a lógica daquilo que está previsto na Constituição e daquilo que, inclusive, nós veremos agora na reforma tributária, né? Como, por exemplo, através do imposto seletivo. Mas para não me alongar muito aqui, eu queria citar outros critérios que a legislação trata, como a emissão de poluentes, que eu falei anteriormente, as fontes de energia utilizadas. Naturalmente, aqueles carros que sejam elétricos ou híbridos terão uma avaliação melhor, por consequência, uma tributação mais reduzida. Aqueles que sejam movidos a combustíveis fósseis terão uma carga naturalmente mais alta, com um singelo ganho, entre aspas, para aqueles que sejam combustível flex, que a gente fala, né, popularmente, que são os movidos a gasolina e a etanol. E por último, a gente pode falar também de outros critérios, como as tecnologias embarcadas, que são aqueles carros que, conforme a modernidade vai avançando, os carros vão se alterando, né? Então, a gente tem hoje carros, por exemplo, com start-stop, que é aquele sistema de liga e desliga quando você para o carro. Carros que têm energia regenerada a partir da frenagem dos carros. Esse tipo de sistema que torna o carro mais eficiente vai ser privilegiado também no programa Mover, através do IPI Verde, e vai atribuir uma tributação mais reduzida para o carro. Além da questão das tecnologias embarcadas, tem um último ponto que eu considero bem interessante e que é uma tendência na indústria como um todo, que é a reciclabilidade dos materiais. Os automóveis serão avaliados de acordo com o índice de materiais recicláveis, o que ao menos possam ser reaproveitados na sua construção. Quanto maior for o índice, 70%, 80% de materiais que possam ser reaproveitados, o veículo receberá naturalmente uma avaliação melhor e isso importará objetivamente numa tributação mais favorecida de IPI. São critérios bem colocados pelo legislador para que as empresas possam, de maneira técnica, alcançar esses benefícios que o IPI Verde prevê. A gente está falando aqui também sobre economia circular dentro das empresas, né? Sem dúvida. Então a gente consegue perceber como o ESG, na verdade, ele é amplo. Ele consegue dialogar com outras áreas, principalmente com o direito tributário, para cada vez mais ter empresas mais sustentáveis, menos emissões de carbono. E eu acho que isso é uma coisa que é muito atrativo, tanto para as empresas como para a parte social também. E o EPI Verde, ele vem para recompensar essas empresas, né? Como uma forma de recompensa pelas suas ações positivas ao meio ambiente. Mas há critérios técnicos e fiscais que precisam ser seguidos em rigor, logicamente. Isabela, quais são os requisitos para que uma empresa se habilite no programa Mover? Antes de tratar dos requisitos, é importante a gente lembrar a questão dos créditos também. Além do IPI Verde, que é uma grande inovação do programa, temos também a parte dos créditos financeiros que advém da Lei do Bem, mas é um pouco diferente por ser mais amplo. Então, agora considera créditos financeiros sobre as despesas com pesquisa e investimento. Via de regra, 50% ali desses custos, né, dessas despesas podem ser convertidos entre créditos e aí compensado com vários tributos, então é uma grande inovação dessa lei também. Para se habilitar no programa e poder se utilizar desses dois benefícios, tanto do IPI quanto essa questão do crédito, a empresa deve apresentar uma regularidade fiscal, deve ser tributada pelo lucro real e também ter uma fonte de custeio próprio para pesquisa e investimento. São requisitos a princípios básicos, mas que vão nortear, né, toda essa questão da concessão do benefício. E aí, com a apresentação do projeto, também fala-se em alguns investimentos mínimos. E esses investimentos são destacados na portaria, considerando o produto envolvido. Então, por exemplo, para 2025 agora, a gente tem 0,3% do faturamento da empresa, que é um investimento mínimo para as empresas poderem entrar no programa Mover. As empresas de autopeças, no caso. Para veículos de passageiro, de tração leve, já considera 1%. Então, vai mudando conforme o produto envolvido. E também dá para perceber que esse investimento do programa Mover, ele gera esses créditos financeiros e, logicamente, gera os créditos de carbono, que viram um ativo para aquela empresa, né? E por meio desse ativo, ela consegue futuramente, logicamente, investir mais em pesquisa e desenvolvimento, né? Novas tecnologias, se posicionar melhor dentro do mercado. Eu acho que isso é muito importante mesmo, né? E o ESG, nesse contexto, ele é um aliado do compliance tributário. Rodolfo, como o planejamento tributário, ele pode ser estruturado a partir desses incentivos? Sim, é uma excelente pergunta, porque hoje a gente não consegue pensar em nenhuma esfera do mundo empresarial sem ESG, né? E o ESG vem de mãos dadas com a pesquisa e desenvolvimento. No planejamento tributário, a gente não foge dessa realidade. A gente pode entender o ESG andando junto com o planejamento tributário na medida em que, por exemplo, o programa Mover, através do IPI Verde, ele tem sinergias com outros benefícios fiscais que a empresa pode usufruir. Toda essa cultura que o ESG traz, essa orientação que ele traz para a empresa, pode ser utilizada para que a empresa, depois de usufruir do IPI Verde, possa também gozar de outros benefícios fiscais. Aqui eu posso citar
citar, só como exemplo, o Reintegra, que é um benefício através do qual empresas que sejam exportadoras de automóveis ou mesmo de peças automotivas que tenham uma tecnologia ambiental, se é que a gente pode chamar assim, embarcada, que tem um valor ambiental embarcado, podem recuperar créditos decorrentes dos tributos que pagaram na cadeia comercial até que chegue à exportação. Além desse benefício fiscal, a gente pode citar também o que se chama popularmente de ICMS verde, ou seja, as empresas podem negociar junto com os estados para obter benefícios de ICMS relacionados a esses ganhos ambientais que elas conseguem não só com a ESG, mas também com a pesquisa e desenvolvimento. Aqui o que eu posso citar? Você ter, por exemplo, uma alíquota reduzida de ICMS na venda de carros elétricos ou híbridos. Muitos estados do Brasil concedem esse benefício. Você pode ter a isenção ou redução de carga tributária do ICMS na importação de materiais que tenham tecnologia voltada à proteção do meio ambiente. Além desses benefícios que eu mencionei, a gente pode também, quem sabe, citar o crédito presumido na aquisição de insumos que sejam recicláveis, que volta um pouquinho a linkar com aquilo que eu mencionei anteriormente, da reciclabilidade como um índice de avaliação no IPI verde. É fácil da gente identificar que esses programas que privilegiam o meio ambiente, o investimento em pesquisa e desenvolvimento e a colocação de tecnologia mais avançada nos produtos, eles andam sempre de mão dada com os benefícios fiscais, sejam eles em âmbito federal, municipal ou estadual. E aqui a gente pode citar como exemplo, sendo um pouco repetitivo, o Reintegra, o ICMS verde, que através da política do ESG de ter essa documentação mais clara, faz com que eles tenham esse link e seja mais fácil de ter um planejamento tributário. Acho que ele também vem nessa mesma linha do IPTU verde. Dá para ver claramente como o planejamento tributário, ele precisa dessas informações que a transparência do ESG traz, né? Essa governança, ela possibilita que a empresa tenha um nível de conhecimento, um nível de instrução documental e de governança que facilita a ela obter outros benefícios. A gente poderia citar aqui até eventuais certificações internacionais. A gente sabe que o mundo hoje olha muito para esse tipo de coisa. Certificações internacionais que também atribuiriam valor ao seu produto. Mas eu quero aqui me limitar realmente ao mundo tributário. É fácil de entender onde há esse link. Bom, eu sou muito suspeita para falar, né? Sobre ESG, sobre compliance. Eu acho que isso daqui trabalha com as mãos dadas, né? Com a parte do tributário. E o tributário, ele vem também como uma forma de recompensa pelas nossas ações, né? Logicamente que para acessar os benefícios do programa Mover, não basta somente ter boas intenções, mas é necessário um plano de ação concreto. Rodolfo, como que você acredita que esse plano ele pode ser estruturado dentro da empresa? Para isso é necessário que você tenha algumas ferramentas de governança. Então, acho que a primeira delas é você ter um corpo de engenharia próprio ou contratado que forneça laudos técnicos robustos para você ter uma documentação sólida a respeito desses benefícios fiscais, desses benefícios ambientais, melhor dizendo, que você vai gerar com os seus produtos. A lei exige critérios rígidos para conceder o benefício fiscal, o que te obriga a ter esse corpo técnico e esses laudos bem fundamentados, mas de outro lado, você precisa de ter um jurídico também bem fortalecido, porque se você for questionado pelo fisco a respeito do porquê da concessão desses benefícios no segundo momento, você precisa ter essa parte documental bem estruturada para ter uma defesa robusta. Aí a gente consegue ver como é que o ESG anda de mãos dadas com jurídicas outras áreas da empresa, né? Ter essa questão da rastreabilidade dos documentos, do produto e dos laudos técnicos bem arquivados e bem fundamentados, auxilia bastante a empresa na defesa do benefício. Então, logicamente, né, a gente tem que alinhar as áreas tanto jurídica quanto contábil e de inovação e principalmente a área de sustentabilidade. Se a gente for ver, na verdade, a sustentabilidade ela vai englobar todas essas outras áreas, né? Porque a sustentabilidade não é somente ações ambientais, sociais, é sobre economia também. É aí que vem esse lado também. E uma dúvida que também, acho que não só minha, mas é uma dúvida, acho que todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Como que fica agora com a reforma tributária? O programa Mover, a gente pode olhar ele como, na verdade, um indício do que está por vir, né? Com a reforma tributária. E como que ele continua existindo? Ele vai continuar existindo após a reforma tributária? Como que vai funcionar? A reforma tributária é um ponto de incerteza para todo mundo, né? Então, tá surgindo aos poucos. Agora a gente teve a lei complementar da reforma de consumo. E nessa legislação, a gente trata da sucessão efetiva do IPI. Então, o IPI hoje, ele é um imposto extra fiscal. Ele tem a função arrecadatória e a função também de contornar o comportamento dos contribuintes. Ah, quero incentivar uma área, então eu vou reduzir o IPI daquela área. Quero desincentivar a importação de determinado produto ou a própria fabricação, então eu vou aumentar o IPI daquela área. Tem essa função assim. Pela reforma tributária, ele está sendo substituído tanto pelo imposto seletivo quanto pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. E aí a gente trata
trata desse assunto de uma forma bem delicada, porque não tem nada que nos diga efetivamente a transição do programa Mover. É apenas a transição do regime tributário e a própria extinção do IPI. E como o IPI, com o cenário do IPI verde, é o principal ponto do programa Mover, a gente tem a nova estrutura pelo regime automotivo que foi criado para a CBS, e aí ele trata de créditos presumidos de CBS para a indústria automotiva de veículos elétricos situadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e também o imposto seletivo que foi instituído para veículos e tem hipóteses de redução para essa parte da sustentabilidade, investimentos sustentáveis e redução do carbono. Verificamos que esses dois formatos acabam sendo compatível com o programa Mover, mas as datas, se a gente for verificar ao pé da letra, acabam se sobrepondo, porque o programa Mover foi instituído para ter vigência até 2027, mas a reforma tributária já começa no próximo ano, de uma forma que mantém a cobrança de um tributo na transição até a cobrança final do outro, né? Um momento, acredito que vai ter a própria cobrança simultânea, né, dos tributos. E aí outra questão é que o crédito financeiro advindo da pesquisa e investimento, ele tem a natureza, isso está expresso na legislação do próprio programa Mover, de CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E nós ainda não temos uma legislação efetiva sobre a reforma tributária da tributação sobre o lucro. Então, esse é um ponto que, pelo programa Mover, continua vigente até que haja uma substituição ou uma forma de transição, né? É um cenário um pouco caótico, né? Mas, assim, as empresas, elas continuam, na verdade, a gente pode olhar, na verdade, o programa Mover como uma oportunidade do agora. Sim. E não vamos esperar, tipo assim, vou pensar daqui 5 anos, né? Um plano de ação mais longo. É. Vamos utilizar o programa Mover agora, principalmente esses incentivos fiscais. Porque algumas pessoas falam que não vai mais existir incentivo fiscal com a reforma tributária, né? Então, acho que existe um pouquinho essa dúvida. O que a gente precisa olhar a longo prazo, como até o Rodolfo falou, é a questão de organização documental, a própria organização da empresa, setorização, coisas nesse tipo. Mas essa questão de que a reforma tributária não visa incentivos fiscais é mais no intuito de evitar a guerra fiscal, né? Que era o que a gente tinha ali com o ICMS. Esse regime automotivo que é para a CBS, ele tem vigência até 2032 e ele trata especificadamente dos veículos elétricos. Então é uma questão que esses investimentos que serão feitos agora para o programa Mover é algo que se mantém com o tempo, né? Então é bem positivo para as empresas, apesar dessas incertezas que a gente verifica pela reforma tributária. A gente pode até considerar um investimento agora, atual, Sim, né? Que é emergente para aquela empresa, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Isso funciona também para as pequenas e médias empresas, para startups? Como que isso fica, né, nessa situação? Porque a gente vê, mas na verdade, quando a gente olha para esse setor, a gente pensa em grandes empresas, né? E essas empresas que estão iniciando agora? Porque assim, o SG, ele consegue entrar dentro desse espectro. Mas será que o programa Mover, ele também consegue dialogar com essas pequenas e médias empresas, né? Incentivas, startups? O ponto principal acho que é o regime tributário, né? Porque dentre os requisitos ali a empresa tem que estar no lucro real. Então, isso às vezes não abrange as pequenas e médias empresas que às vezes vão para o Simples Nacional, lucro presumido, né? Mas em aspecto de organização, acredito que eu acho que o único fator limitante em relação às pequenas empresas seria o objeto social delas em relação ao programa Mover, né? Então, é um programa bem voltado para a indústria automobilística, o que nos remete a grandes indústrias, né? Não é fácil se manter num meio tão competitivo quanto da indústria automobilística. Mas, na experiência nossa, no escritório, na atuação do dia a dia, a gente vê que, apesar de ser um meio bastante concorrido, é possível que empresas de um porte talvez médio ou menor consigam também sobreviver nesse ambiente e aí, sobretudo elas, mais do que as outras, precisam de incentivos fiscais como os que são previstos no programa Mover e no IPI Verde. Hoje em dia, sobretudo com a possibilidade de importação de veículos elétricos prontos de outros países, como a China, por exemplo, torna possível que startups desenvolvam negócios criativos para atender, talvez, necessidades que ainda não tenham sido bem abordadas e aí esses benefícios fiscais entram como uma luva. Eu acredito que o programa como um todo ele é bom para todo mundo, mas existem alguns desafios para você estar dentro do programa que custam financeiramente as empresas, né? Isso torna mais difícil que as empresas de pequeno porte ou talvez as startups consigam atingir esses critérios, né? Você ter essa parte de P&D bem desenvolvida demanda investimento. Ter esse corpo técnico que te dê suporte para conseguir depois para justificar os benefícios também demanda investimento. Existem startups hoje com grande investimento, talvez para elas vista bem, mas para empresas que sejam de pequeno porte, embora seja possível, eu creio que é mais difícil. O que não diminui a beleza do benefício, né? O benefício ele é excelente pelo que ele privilegia.
Mas acho que elas podem aproveitar, na verdade, os créditos de carbono, né? Vem com uma outro viés, você olhar para aquele negócio, qual outra estratégia eu posso estar implementando, né? Os créditos de carbono, eles vêm nessa mesma direção. Isso. Obter um ativo que talvez não esteja diretamente no objeto social da empresa, né? Exatamente. Mas até o próprio crédito financeiro, se tiver o investimento de uma startup, né? Porque esse crédito ele pode ser até restituído em dinheiro. Então, ele serve tanto para compensação tributária e abatimento, quanto para restituição, né? Então, acaba sendo uma devolução, né? Tudo vai depender do investimento e do planejamento tributário da empresa, mas... E acho que é aí que vem, na verdade, a equipe jurídica, né? Para dar esse olhar direcionado de governança para dentro daquela empresa, né? Nosso papel, na verdade, no SG é governança, né? Como que eu vou governar no ambiental e no social. Isso. E como que isso consegue dialogar quanto com a parte econômica, política, né? Como que eu consigo fazer isso de uma forma mais positiva, que tenha realmente um impacto, tanto interno quanto externo. E eu acho que o programa Mover, ele vem, na verdade, como uma virada de chave para essa indústria nacional, principalmente no que diz sobre a descarbonização e sobre esses diálogos de ESG da Agenda 2030, sobre como o Brasil ele tem se posicionado como líder energético. Porque, querendo ou não, hoje nós somos um potencial para ser o maior do mundo, né? E lógico, nós temos alguns desafios a serem superados ainda, mas acho que, como eu gosto sempre de ver o copo um pouco cheio, eu acho que nós temos ainda um caminho muito bom para a gente conseguir, né? Porque não são todos os países que conseguem ter esse posicionamento e o Brasil está num local privilegiado. Eu acho que a gente consegue, por meio de diálogos, né, chegar nesse ponto final de ser realmente um líder internacional em transição energética, né? Na verdade, ser um olhar, né, uma inspiração realmente para outros países, inclusive não só emergentes, né? Mas países de primeiro mundo. Isabela, Rodolfo, vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os ouvintes do NW Podcast? Claro. Eu acredito que mesmo com essa fase de transição ali da reforma tributária, a hora é agora. Temos que investir, temos que olhar para o meio ambiente de uma forma mais cuidadosa. E podendo ter esse benefício tributário é o melhor dos mundos, né? Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui e acredito que é um investimento que com certeza terá retorno para as empresas do ramo. O programa Mover, ele exige um preparo técnico, mas ele oferta em contrapartida benefícios reais. Com o suporte jurídico certo, é possível você transformar essa possibilidade fiscal numa nova vantagem competitiva. Acho que a gente está bem alinhado aí com as novas tendências. Larissa, gostaria de agradecer o seu convite, a participação e ficar à disposição aí dos internautas, dos nossos ouvintes que estejam nos acompanhando aí para esclarecer qualquer dúvida através dos nossos canais de comunicação. Eu que agradeço imensamente a participação de vocês dois que vieram diretamente de Curitiba para participar desse episódio e agradeço principalmente como que vocês me acolheram aqui mesmo no início do Nelson Williams, né? Eu acho que isso é muito importante. E agora eu tô vendo vocês falando sobre outros temas, falei, meu Deus, eu preciso estudar sobre isso, né? Porque como isso é importante e como que vocês são importantes, na verdade, na minha carreira aqui dentro. Então, muito obrigada. E para os ouvintes, nos vemos no próximo episódio.